Capítulo 1239. Ao ouvir as palavras de Quetoa, a rainha misteriosa Bernadette olhou para ela silenciosamente por alguns segundos antes de dizer: essa é sua escolha e também sua liberdade. Quetoa olhou diretamente para a rainha antes de franzir os lábios e dizer: eu sei. Você deve ter destruído todas as pistas que me permitirão seguir seus rastros. Para você, isso é para acabar com o passado, tudo isso, independentemente de você retornar. O cabelo castanho caía casualmente sobre os ombros de Bernadette enquanto ela mantinha o silêncio, como se estivesse usando esse método para confirmar a suposição da Almirante das Estrelas. Quando Quetoa viu isso, ela sorriu amargamente e disse: não vou insistir em como farei tudo o que puder para encontrar você se você permanecer perdida por meio ano ou um ano. Só quero que você se lembre de recitar o nome honroso do Senhor Louco quando o perigo for maior. Ela disse esse título francamente. A rainha misteriosa Bernadette assentiu lentamente e disse: vou manter isso em mente. Quetoa imediatamente revelou um sorriso ao dizer com olhos enevoados: quais itens e assuntos precisam ser entregues para mim? Com um movimento da mão, Bernadette tirou um item de algum lugar. O item era inteiramente dourado, como uma chaleira miniaturizada. Sua superfície estava coberta de símbolos misteriosos e complicados, e uma parte do pavio de uma lâmpada se estendia da boca. Seu nome é Lâmpada Mágica dos Desejos. Seu número é 005. Pode ter se originado na primeira época, e mesmo uma verdadeira divindade não pode destruí-lo. Normalmente, não causaria nenhum dano, nem teria qualquer utilidade. No entanto, ele irá induzir-lhe constantemente a esfregá-lo para invocar o gênio. A rainha misteriosa Bernadette simplesmente apresentou as origens e os efeitos do item. O gênio afirma ser eterno e pode conceder 10 desejos a você, mas muitas vezes eles são realizados de maneira extremamente distorcida, ou com consequências terríveis. Meu pai me disse que o titular pode evitar o dano causado pelos 2 primeiros desejos através de boa sintaxe e preparação adequadas, mas o terceiro desejo é absolutamente proibido. Neste ponto, Bernadette enfatizou: absolutamente proibido. Parece fácil contornar isso. Quetoa pensou por um momento antes de dizer: você não pode fazer 2 desejos antes de me dar isso. Farei mais 2 desejos e depois os entregarei a Frank, Ref e aos outros. Isso permitirá que muitas coisas sejam feitas. Ela estava usando Frank apenas como exemplo. Ela não tinha intenção de deixá-lo entrar em contato com algo tão perigoso. Segurando a lâmpada mágica dos desejos, Bernadette balançou a cabeça indiscernivelmente, e disse: o dono é diferente do portador. Antes de eu morrer, mesmo que você obtenha a lâmpada mágica dos desejos, você será apenas uma portadora. O primeiro desejo que você fizer também será contado como meu terceiro desejo e seu primeiro desejo. Além disso, embora possamos elaborar nossas palavras e fazer preparativos para evitar os danos causados pela realização dos desejos, isso não significa que o gênio não seja inteligente. Pelo contrário, ele é muito inteligente, muito astuto e tem um sentido de autonomia muito forte. Quetoa acenou lentamente. Então, há algum desejo que ele não possa realizar? Nada no momento, mas se envolver o nível de uma verdadeira divindade, a distorção do desejo excederá a sua imaginação. Simplificando, se você deseja se tornar uma verdadeira divindade da sequência 0, então seu corpo e alma se fundirão em um Deus maligno desconhecido. Lembre-se de que o requisito do gênio é que o desejo seja simples e conciso. Caso contrário, ele irá rejeitá-lo e tratá-lo como se você já tivesse feito um desejo, explicou Bernadette. Com isso dito, ela fez que um servo invisível voasse em direção a Quetoa com o terrível artefato selado 005.
Depois que Ketoa estendeu a mão para pegar a lâmpada mágica dos desejos, Bernadette continuou: se você sonhar com o gênio e for enfeitiçada por ele para fazer um desejo, isso significa que não posso mais retornar. Depois disso, você será a dona. Espero que seu primeiro desejo seja recuperar todos os itens que Bernadette Gustave carregava antes de ela partir para o mar, incluindo sua própria característica de Beyonder. Sim, é melhor adicionar a data exata ao fazer um pedido. Ketoa olhou para a lâmpada dourada e deixou escapar: posso fazer um desejo para trazer você de volta à vida? Após alguns segundos de silêncio, Bernadette disse: a eu ressuscitada pode ser apenas um monstro. Se você realmente deseja fazer isso, você pode pedir ao Senhor Louco a sua opinião. Ketoa assentiu levemente. Ok, este é o item que estou lhe dando e os assuntos que preciso resolver. Vou deixar o resto para o elemento do amanhecer. Eles terão um novo líder e não entrarão em colapso por causa do desaparecimento de uma pessoa. Bernadette não fez rodeios, indicando que esta foi a principal razão pela qual ela convocou Ketoa para a cidade Esmeralda. O nível da lâmpada divina era extremamente alto, impossibilitando a entrega através de um mensageiro. Sem esperar pela resposta de Ketoa, a expressão da rainha misteriosa suavizou-se de repente. Você sempre quis compartilhar comigo o que aconteceu durante todos esses anos? Ketoa ficou surpresa ao assentir. Isso mesmo. Ela então caminhou até o lado da rainha, puxou uma cadeira e sentou-se, de frente para o mar azul, além da grade esmeralda. Bernadette sentou-se ao lado dela e a ouviu contar sobre todos os encontros depois que ela saiu do amanhecer. Esses assuntos foram mencionados na carta por Ketoa, mas devido ao tamanho limitado, ela não forneceu nenhuma descrição detalhada. Havia alguns que ela estava compartilhando pela primeira vez. Em algum momento, Ketoa adormeceu e sonhou com uma época de muitos anos atrás. Naquela época, ela era apenas uma donzela que teimosamente deixou o amanhecer sem olhar para trás. De repente, acordou e percebeu que não havia ninguém ao seu lado. Ela percebeu que já havia escurecido em algum momento e o nascer do sol estava até se aproximando. Ketoa de repente estendeu a mão e jogou um novelo de lã ilusório. O novelo de lã rolou no vazio, deixando para trás um fio de cor brilhante. Seguindo esse caminho, Ketoa caminhou pelo mundo espiritual como se tivesse dominado o teletransporte e chegou à periferia da ilha Lachá. Ela ficou na beira do penhasco e lançou seu olhar para longe. Viu que no mar azul escuro, um lindo e enorme veleiro, tingido de um brilho laranja, navegava em direção ao horizonte. Ketoa sentou-se lentamente e inclinou-se ligeiramente para frente. Ela abraçou os joelhos e olhou naquela direção por um longo tempo. O sol nasceu gradualmente e brilhou sobre ela. Reticências. Em Backlund, numa cozinha comunitária. Estelin Summer, que usava véu, não abaixou mais a cabeça como nos meses anteriores, com medo de que outros a reconhecessem. A única preocupação em sua mente enquanto olhava ansiosamente para o futuro era se a comida grátis duraria até chegar a sua vez. Ela podia ouvir vagamente tiros ecoando à distância. Não sabia se os exércitos de Feisak, Intis ou Feina Potter haviam violado a última linha de defesa ou se a polícia estava lidando com um saqueador. Por favor, acabe com isso. Por favor, acabe com esta guerra rapidamente. Estelin, que tinha ido a 3 cozinhas comunitárias, orou silenciosamente. Nesse momento, um funcionário levantou a voz e disse a poucos metros de distância: toda a comida aqui foi distribuída. O rosto de Estelin ficou pálido. Ela olhou para o céu escuro e arrastou os pés em desespero e dormência antes de retornar para a casa na rua Minsk, número 17.
No momento em que ela abriu a porta, seus 2 filhos correram e ergueram seus rostos inocentes. Mamãe, você comprou pão? Mamãe, estou com fome. Eles eram gêmeos, um menino e uma menina. Ambos eram muito adoráveis. Estelin conteve as lágrimas e forçou um sorriso. Sim. Ela então entrou em casa, tirou alguns pedaços de pão que havia guardado e dividiu entre as 2 crianças. Enquanto observava as 2 crianças comerem o pão sem qualquer consideração pela etiqueta, a expressão de Estelin mudava constantemente. Ele alternou entre tristeza e dor. Não muito tempo depois, seu marido, Luke Summer, voltou para casa, mas ele também não tinha comida nas mãos. Desde que a Companhia Coin foi assumida pelos militares durante a guerra, este antigo gestor tinha perdido o emprego. Ele só podia contar com as economias anteriores e manter sua família por meio de ajuda governamental. Eu não consegui, vendo o olhar esperançoso de sua esposa, este homem corpulento com uma barba bagunçada abaixou a cabeça de vergonha. Estelin, que ainda parecia bastante bonita na casa dos 30, respirou fundo e disse: eu também, vou sair e entrar na fila novamente. Ainda deve haver lugares que não terminaram de distribuir alimentos. Sem esperar a resposta do marido, ela saiu correndo porta afora. Luke imediatamente se virou e disse de costas: vou encontrar outro também. Estelin não parou. Ela caminhou 2 ruas e chegou em frente a uma casa com jardim. Pouco tempo depois, ela viu o dono do lugar, um magnata na casa dos 50 anos. Quero comprar comida. Estelin tirou uma pilha de notas amassadas. O velho grisalho sorriu e disse: e por que eu deveria vendê-la para você? Lembro que você me rejeitou da última vez. O rosto de Estelin empalideceu. Sem dizer uma palavra, ela abaixou a cabeça e desafivelou o cinto com a outra mão. Com um estalo, o cinto de couro que originalmente era muito requintado, mas agora tinha algumas manchas, caiu no chão. Reticências. Luke Summer vagava sem rumo pelas ruas, sem saber onde encontrar comida. Olhando para o pequeno número de pedestres que passavam e para as bolsas que tentavam ao máximo proteger, os olhos do cavalheiro erudito gradualmente ficaram vermelhos. Inconscientemente, ele seguiu alguém e entrou em uma rua. Em menos de 1 hora, o toque de recolher começaria. Esta era uma oportunidade rara para ele. Essa pessoa parou do lado de fora de uma casa e caminhou debilmente em direção à porta. Nesse momento, a pessoa desmaiou repentinamente e caiu no chão. Luke inconscientemente deu alguns passos para trás antes de se aproximar rapidamente para testar a respiração do pedestre. Seu olhar inconscientemente pousou no saco de papel nos braços do homem, e ele sentiu o cheiro de pão. Luke engoliu em seco e estendeu a mão para pegar a sacola. Ao mover a mão, olhou para trás com medo da casa onde aquele pedestre estava tentando entrar. Ele viu um desenho de criança colado na janela Oriel. As ações de Luke endureceram. Alguns segundos depois, ele se levantou, foi até a porta da casa e tocou a campainha. A dona da casa e o filho abriram rapidamente a porta e viram o pai fraco e o saco de pão. O toque de recolher chegou muito rapidamente e Luke voltou para a rua Minsk desanimado. Assim que abriu a porta, viu sua esposa sorrindo para ele. Eu tenho comida. Isso é ótimo. Luke deu um suspiro de alívio e a abraçou com força. Reticências. Audrey caminhava pelas ruas e becos, sem que ninguém pudesse vê-la. Ela não disse nada e voltou para o Burgo Imperatriz, voltando para a luxuosa mansão onde sentiu o aroma de foie gras frito e outras iguarias. Depois de ficar olhando em silêncio por um tempo, viu as criadas indo e vindo. Finalmente, ela subiu para seu quarto. No meio da noite, vestiu uma capa e entrou no quarto dos pais antes de ir para a cama.
Depois de ficar olhando para eles por um longo tempo, Audrey se ajoelhou e pressionou a testa na mão do pai. Gotas de água pingavam no tapete. Então, a nobre mulher loira de olhos verdes levantou lentamente a cabeça e disse aos pais adormecidos, engasgada: Papai, mamãe, obrigada. Obrigada por me ensinar o que são piedade, bondade e virtude. Assim que terminou de falar, fechou os olhos e levantou-se abruptamente. Virando-se, caminhou em direção à porta, sem mais demonstrar a menor emoção no rosto. Ponto.